Olá, boa noite. Meu nome é Milena. Meu grupo é composto por mim, pelo Lucas e a Caroline. Nosso trabalho vai falar sobre o estudo sobre o polímero sintético polipropileno, com base descritiva das características do material, voltado para novas aplicações na construção civil. Segundo Skyforth, polímero é a definição clássica que diz respeito à composição de uma cadeia, também conhecida como macromolécula. O nome polímero vem do grego poli, muitos, e mero, unidade de repetição. Logo, significa que uma macromolécula possui dezenas de milhares de mero, que são feitas a partir de uma ligação covalente, segundo Canevarolo Júnior. Neste projeto, nós falaremos de um polímero conhecido como polipropileno, também chamado de PP, que é característico por uma resina termoplástica, que é um produto de polimerização do gás propeno a partir do processo inicial de manipulação. Esse material, ele é muito utilizado na indústria do plástico, e agora falaremos sobre sua aplicação, desempenhando papéis fundamentais na construção civil, por possuir características de alta rigidez, leveza e de baixa condução térmica. Bom, então, nós vimos que o polipropileno é uma resina termoplástica, né, é um produto da polimerização do gás propeno a partir do processo inicial de manipulação que a Milena mencionou anteriormente, né. Existem uma gama de produtos e trabalhos que podem ser feitos a partir dessa resina, né, existem pisos em polipropileno, tanques, caixas de passagem, telhas, todos eles aplicados à construção civil. E nós optamos, o grupo optou por trazer a abordagem desse material de duas maneiras, né? A primeira, uma aplicação isolada, como material aditivo para construção civil, e uma aplicação conjunta como material agregado para construção, sempre utilizando a fibra do polipropileno, empregando essa fibra como material de objeto de estudo. Então, a fibra de polipropileno, né? O trabalho do autor Marcos Roberto, o Feuerhamel, em 2000, ele analisou as influências provocadas pela inserção dessa fibra no polipropileno, com um teor de 0,5% em reforços no próprio solo. Como material isolado, o polipropileno ele apresentou, em grande parte, como fibra, no qual foram observadas algumas aplicações do solo que garantiram que ele tivesse vantagens em reforço mecânico, resistência à compactação e melhorias na qualidade e lixiviação das águas da chuva, ou seja, elas conseguiam passar com mais facilidade. E o autor também trouxe uma comparação da fibra de polipropileno com as demais fibras existentes, relacionando as características delas, como o peso específico, a tenacidade, a absorção de umidade e o ponto de fusão, no caso da aplicação no solo. Então, existem outros materiais, alguns deles termoplásticos, outros tipos de materiais. Aqui a gente relaciona a tabela, o peso específico, a densidade, a absorção e ponto de fusão. A gente vê que o polipropileno ele apresenta uma vantagem maior em relação aos outros materiais. Também trazemos aqui a abordagem dos autores Moore e Girk, de 97, um ensaio biaxial. Eles verificaram que houve uma modificação no comportamento do solo em relação à zona estreita de tensão de corte, uma banda de cisalhamento, com a aplicação de uma força cortante, né, quando o esforço de fibra de propileno foi adicionado. Então, mesmo com essa modificação, as tensões no ensaio foram melhores distribuídas e houve um aumento na absorção das cargas por parte das fibras. E aí a gente verificou que houve uma vantagem, o autor verificou que houve uma vantagem nas condições do solo. Uma terceira autora, Rosiane Paixão, ela tratou da adição das fibras de propileno em argamassas com relação ao comportamento reológico. Esse comportamento reológico, ele basicamente fala da deformação e escoamento do material quando ele é submetido a tensões de cisalhamento, né? O mais conhecido deles aqui, esse comportamento de escoamento do material é a viscosidade, seria a viscosidade, o mais clássico deles. Então, ela viu que a utilização das fibras entre de 0,3% a 5% de argamassa, ela favorece o controle da redução da fissuração por retração plástica e aumenta a capacidade de deformação, tenacidade e resistência ao impacto. A autora
também relacionou outros tipos de compostos que podem receber a aplicação dessas fibras de polipropileno com os resultados de resistência mecânicas quando a variação do cimento nas argamassas. Então, você tem escória, cinza volante, escória cinza e volante e o cimento Portland. Com a adição da fibra, ela viu que os resultados também eram muito vantajosos na utilização da fibra em argamassas. No estudo do polipropileno utilizado como agregado no argamassa, a autora também observou uma matriz de cimento sem fibra, quando solicitada por um esforço de tração, ela ia suportar uma tensão limite de ruptura, e ela se romper, apresentando uma deformação, classificando o material como frágil, possuindo somente um trecho elástico da curva. No próximo slide, a gente vê que, adicionando as fibras, nessa fase baixa de resistência, ela apresenta uma elevada resistência mecânica e deformação final, e surge um composto que, quando solicitado por um esforço, apresenta um maior trecho elástico, delimitado pela ruptura da matriz, tanto no trecho elástico quanto no maior trecho plástico, a partir da atuação da fibra. A gente observa no próximo slide na figura 15, que existe uma matriz uma matriz de concreto sem a fibra, e com a fibra a gente vê que o trecho elástico dela, ela tende a ser mais alongado. O resultado, portanto, ele apresentou um material pseudodúctil, que representa um trecho elástico, onde as fibras absorvem os esforços no momento em que a matriz se rompe. Então, a partir do momento de ruptura da matriz no esforço, a fibra, juntamente com o compósito, ela absorve muito bem o esforço, mantendo um trecho elástico muito mais elevado do que se não houvessem essas fibras. Né? Então, nós fizemos o estudo e análise desses autores, né, que utilizaram do polipropileno em suas pesquisas dentro da construção civil. De acordo com o estudo feito por Rosiane Silva, ela empregou o polipropileno como agregado no concreto e argamassa, que obteve os resultados de vantagens mecânicas e construtivas da aplicação quanto à fibra, onde ele adquire os compósitos, características elásticas superiores aos agregados convencionais, que foi o que o Lucas mostrou no slide anterior. Já a Hamel, ele empregou o polipropileno na sua pesquisa relacionando a resistência à compactação e melhor capacidade de lixiviação das águas, das chuvas no solo, e obteve como resultado que as fibras, elas proporcionam maior entretravamento com as partículas. Quando relacionadas com os outros tipos de termoplásticos, elas têm um aumento de entre 2,4% a 12,6% de comportamento coesivo entre o estado natural. Já como conclusão desse trabalho, o uso das fibras de polipropileno, tanto nos compósitos, que são concretos, e argamassas, quanto no próprio solo, eles trazem vantagens significativas, garantindo funcionalidade equiparável e, em muitos casos, superior quando comparando os agregados convencionais. O polipropileno, também conhecido como PP, traz para as etapas de avanço do concreto novas possibilidades de ganho construtivo e econômico, além de dar características sustentáveis em diversas áreas da construção, onde ele pode ser aplicado. E é isso, o nosso projeto finaliza aqui. Obrigado.